Agora vamos retomar os nossos trabalhos. Eu tenho à minha direita o engenheiro Luís Filipe Silveira Gomes, 39 anos, licenciado em Engenharia do Território, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António desde outubro de 2005. À minha esquerda, o Dr. José Gouveia Bordalo Junqueiro, 59 anos, licenciado em Humanidades pela Universidade Católica, docente da Universidade Católica e da Universidade de Aveiro, deputado da Assembleia da República da sua 6ª legislatura, foi secretário de Estado da Administração Marítima e Portuária entre 2000 e 2002 e secretário de Estado da Administração Local entre 2009 e 2011. O desafio que fazemos para esta mesa redonda são as políticas de desenvolvimento para as cidades médias. Passo desde já a palavra à Presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António. Muito obrigado. Quero, antes de mais, agradecer ao Instituto Fontes Pereira de Melo pelo amável convite que me dirigiu para estar aqui hoje. Quero cumprimentar todos os colegas autarcas aqui presentes e demais participantes. Cumprimentar também o Sr. Deputado José Junqueiro, dizer que é um prazer estar numa mesa como esta, com Vossa Excelência e também aqui o moderador, o Sr. Vereador da Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Dar uma nota prévia, dizer que vou procurar aqui falar e retomar algumas matérias que me são queridas enquanto docente da Universidade do Algarve, que eram estas áreas que eu precisamente lecionava e que investiguei antes de, enfim, ter dedicado a esta área política, e procurar também aqui aportar aquilo que é a minha experiência de Presidente da Câmara. Não tenciono ser, nem pretendo ser nenhuma referência, apenas partilhar uma experiência integrada de um município integrado na região do Algarve, localizado junto à Espanha e que naturalmente tem as suas especificidades, tem os seus problemas, tem as suas virtudes, tem os seus constrangimentos, tem as suas potencialidades. Quando falamos em políticas de desenvolvimento de cidades médias, temos que ter a noção clara daquilo que são as cidades médias. As cidades médias no contexto europeu divergem em termos de conceito. Não há um conceito preciso, específico, relativamente àquilo que é uma cidade média, efetivamente. Uma cidade média na Alemanha oscila entre os 150 mil habitantes e os 600 mil habitantes. Uma cidade média em França entre os 20 mil e os 100 mil habitantes. Uma cidade média na Irlanda entre os 50 mil e os 100 mil habitantes. E uma cidade média em Portugal entre os 20 mil e os 100 mil habitantes. Ou seja, todos nós sabemos, e por diversas vezes esta matéria já foi devidamente discutida, um dos problemas de competitividade que o nosso país tem, naturalmente, é termos a dimensão que temos e, naturalmente e forçosamente, não temos uma rede de cidades médias à dimensão daquilo que é grande parte dos países europeus. Devo dizer que ainda no início da década de 90, quando foi lançado o PROSIURB, que era Programas de Desenvolvimento Estratégico para Cidades Médias, houveram cidades médias que foram consideradas como Mirandela, que penso eu que terá aproximadamente 10 mil habitantes, portanto está bastante abaixo daquilo que é o conceito das cidades médias. Mas, na prática, as cidades consideradas como cidades médias são cidades que são referências na sua escala de desenvolvimento, quer desenvolvimento regional, quer desenvolvimento local. São cidades em que concentram uma parte importante da população à escala regional, à escala supramunicipal, e por isso mesmo constituem instrumentos para a atração da população. São aquilo que se chama, do ponto de vista técnico, são os chamados polos de crescimento, ou os lugares centrais, e por isso mesmo são os locais, a localização preferencial de equipamentos e de infraestruturas de referência. E quando falamos de equipamentos e infraestruturas de referência, falamos já a uma base
com uma base para além daquilo que é estritamente municipal, são a localização de equipamentos supramunicipais ou de mesmo, naturalmente, de caráter regional. Portanto, uma cidade média é sempre, para nós, uma referência para o desenvolvimento. É uma referência para o desenvolvimento supramunicipal, é sempre uma referência para o desenvolvimento regional e também, naturalmente, para o desenvolvimento do país. Hoje, quando se fala em políticas para desenvolvimento de cidades, temos que, naturalmente, ter em conta e consciência, e aqui já nos interessantíssimos painéis que antecederam este, já aqui foi discutido, ainda há pouco, com bastante ênfase consubstanciado na prática da gestão diária das autarquias, aqui com 2 grandes presidentes de Câmara, que é importante termos hoje em conta a situação atual das cidades e a situação atual dos municípios. Hoje, Portugal está a viver um período bastante complexo, como todos sabem, e as cidades e os municípios e as freguesias estão naturalmente a sentir isso justamente. Desde logo, do ponto de vista do seu equilíbrio financeiro. Há pouco ouvíamos aqui o Presidente das Caldas da Rainha, ouvíamos o seu Presidente também da Figueira da Foz, duas realidades completamente diferentes. Concordo em absoluto com aquilo que foi referido. De facto, a lei dos compromissos, do ponto de vista da disciplina orçamental, de estabelecer tetos para a criação da dívida e para a gestão da tesouraria municipal e para a gestão dos compromissos municipais que se repercutem, entre outras coisas, no nível de investimento em infraestruturas e equipamentos, devem ter plafons claramente delimitados e devem ser proporcionais à receita. Agora, há outra questão que é clara, que é importante termos presente a violenta aplicação da lei dos compromissos quando nos apanha a meio de um caminho e com base numa realidade que é a realidade de hoje, que é uma realidade de décadas de prática e também de endividamento, naturalmente, e que nos apanha a meio de um caminho sem alternativas de o financiar. É bom termos a noção clara que hoje há dificuldades de financiamento muito graves. Há pouco o Sr. Presidente da Figueira da Foz referiu isso mesmo. Infelizmente, estou certo que vamos assistir a muitos desagradáveis acontecimentos na gestão das autarquias nestes próximos 6 meses, porque há muitas autarquias que não vão ter capacidade de financiar e de pagar aquilo que são as mais básicas despesas, designadamente despesas de pessoal, despesas de eletricidade, despesas de comunicação, despesa necessária para abrir equipamentos e para pôr a funcionar, colocar a funcionar infraestruturas. E esta é uma realidade que advém, por exemplo, no caso do Algarve. Como é que é possível fazer gestão de autarquias quando o nível da receita que hoje temos está, em muitas autarquias, designadamente na minha, a 50% abaixo do nível da receita que eu tinha há 3 e há 4 anos? Como é que é possível fazer isto? Porque, como sabem, a região do Algarve, recebia verbas importantes decorrente da própria dinâmica da economia regional e que não é vergonha nenhuma, parece que é uma vergonha as pessoas, e parece que hoje toda a gente diz, investimento no imobiliário. Era, de facto, uma alavanca importante para o crescimento do país, a aposta no turismo e na imobiliária, com as consequentes receitas que adivinham para os cofres das autarquias, dentro e no quadro dos planos diretores municipais aprovados superiormente pelo Governo ao longo dos anos. Agora, esta é uma questão importante a ter presente. Por outro lado, municípios turísticos, e falo da minha região, em que, quando dimensionamos equipamentos e infraestruturas, aquilo que é o horizonte da sua capacidade, triplica ou quadriplica a nossa população residente. Por exemplo, eu tenho 20.000 habitantes no meu concelho. Quando tive de construir a EITAR,
tive de a dimensionar para 120 mil habitantes. Naturalmente, isto gera um custo acrescido em que eu não tenho efetiva correspondência em termos da receita municipal, que é dimensionada para 20 mil habitantes. E esta é uma realidade que nós, muitas vezes, não podemos nunca fazer uma leitura global, como se fosse o mundo todo igual, porque não é. Há especificidades. E é difícil gerir, neste momento de transição, tendo em conta esta referência que aqui vos estou a transmitir. Que não é uma opinião, é um facto consubstanciado em números e em valores e estatísticas oficiais. Portanto, naturalmente que esta situação que são as questões financeiras do momento que hoje estamos a viver, coloca um problema importante quando se procura implementar estratégias para o desenvolvimento das cidades. Por outro lado, leva naturalmente a transformação, estamos a viver um período de transformação do paradigma de desenvolvimento económico. E, meus caros, não se faz alteração da base e da estrutura económica de uma região, de uma cidade ou de um país em 2 anos, nem em 3 anos. Isto assenta nas políticas de longo prazo, como deve imaginar, são políticas da década. Não se pode alterar a base de desenvolvimento regional em 3 anos ou 4 anos. É absolutamente impossível. E, naturalmente, como é que estas instituições vivem neste período de transição? Esta é uma questão clara. E este é um contributo que todos nós esperamos, que uma nova lei das finanças locais tenha justamente isso em conta. Ou seja, há uma reforma que é a reforma da administração local que está a decorrer. Todos nós temos a noção clara e penso que era um contributo importante se, a par dessa reforma, estivesse também uma reforma do funcionamento e do financiamento local, que é urgente que tenha que acontecer no mais curto espaço de tempo possível. Depois, naturalmente, quando falamos em políticas de desenvolvimento das cidades, temos de ter em conta aquilo que são problemas emergentes hoje e que cada vez mais se acentuam, que são os problemas sociais. Problemas como o desemprego, problemas como a pobreza e as tensões sociais geradas naturalmente por esta situação, naturalmente obrigam a respostas rápidas e objetivas por parte do poder local. E é muito fácil estar-se num gabinete em Lisboa e fazer-se políticas para promover o desemprego, mas é muito difícil quem está lá e quem abre a porta das autarquias, sejam elas câmaras municipais ou freguesias, e tem com uma mão cheia de gente todos os dias a pedir pão, a dizer que não tem dinheiro para dar a comer aos seus filhos, a dizer que não tem como comprar os livros escolares para os filhos entrarem nas escolas, a dizer, enfim, que o banco já enviou não sei quantas cartas e as finanças e que tem que sair de casa e que não tem para onde ir morar. E estes são problemas reais e que não se resolvem com nenhuma varinha de condão. E que, naturalmente, põe-nos à prova a nossa capacidade, mesmo humana, de responder a estes retos e desafios de pessoas. Não são de objetos, são de pessoas. Por outro lado, as dificuldades que aqui foram apontadas, e bem, que hoje o problema de muitas autarquias é abrir a porta todos os dias a bibliotecas, a piscinas municipais, a centros culturais, por aí fora, que foram, e é bom que aqui seja referido, quer dizer, muitas vezes fala-se como os autarcas fossem os culpados de tudo, que foram aqui tipos megalómanos que fizeram tudo do bom e do melhor. Os equipamentos municipais foram todos eles, uma grande parte deles, financiados por fundos estruturais. E aqueles que foram financiados por fundos estruturais foram as suas características de dimensionamento aprovadas pelo Governo ou pelo gestor do respectivo fundo estrutural. E eu recordo, quando cheguei em 2005 à Câmara Municipal, que tinha um gestor da medida de desporto atrás de mim e dizia que, senhor, eu tinha lá umas piscinas que herdei do meu antecessor
tinham acabado de ser, aliás, ainda estavam a terminar a sua construção, e o gestor telefonava-me todas as semanas para a Câmara a dizer que não recebia o financiamento para aquelas piscinas se eu não avançasse já com uma nova fase de umas piscinas olímpicas coberta, com 3 pistas, que eram 3 ou 4 milhões de euros. Eu dizia, mas eu não tenho dinheiro. Mas o senhor, se não fizer isso, não recebe financiamento para aquilo que já está feito. Mas esta é a realidade. E hoje aponta-se tudo para os autarcas que quiseram tudo do bom e do melhor. Há erros. Há pouco aqui foi referido para o Fernando Costa. Todos nós cometemos erros. Eu cometi imensos erros. E há que ter a humildade de identificar os erros de cada um. Ninguém está aqui a querer tirar água do capote, como se costuma dizer. Estamos aqui a falar a verdade. Porque esta era alguns destes critérios de dimensionamento que motivaram o aparecimento de equipamentos e de infraestruturas completamente insustentáveis, foram próprias exigências da Administração Central ou das CCDRs também. Isto é uma realidade. Portanto, não vale a pena, aqui todos temos culpa, não há aqui uns bons e uns maus. Naturalmente que, atendendo a esta situação, hoje, que nós vivemos das cidades, dos municípios difíceis, nós não podemos baixar os braços. Eu recuso-me a baixar os braços também. Portanto, nós temos que ser criativos e temos de ver como é que nós conseguimos encontrar soluções, como é que nós conseguimos encontrar respostas, qual é o caminho face aos constrangimentos todos que temos, possível para implementar uma estratégia da nossa cidade, do nosso município. Naturalmente, hoje, há uma palavra que muitos utilizam, mas que, de facto, é um desafio que deve ser encarado por todos, que é, hoje as cidades têm um papel importante para assumir, que é a competitividade no territorial, que é uma competitividade na sua escala, uma competitividade face a uma rede de cidades importante e que as cidades, por ser cidades, está ligada. E, acima de tudo, procurando promover, quanto a mim, 3 funções importantes. Hoje os municípios têm que ser cada vez mais facilitadores do desenvolvimento local, ou seja, não há dinheiro para gastar. Acabou os municípios de construir as redes de esgotos, as redes de águas, as estradas, acabou as rotundas, não há dinheiro. Poucos são os casos que há dinheiro para isso, mas não há dinheiro. A própria lei dos compromissos impede que isso tenha de ser feito. Não há dinheiro para isso. Portanto, temos de ser facilitadores. Facilitadores é termos uma administração que está presente e está ao lado daquilo que quer investir, que encontra espaços para o investimento. Por exemplo, um projeto de arquitetura não tem que, numa Câmara, demorar 2 meses a ser aprovado. Tem que demorar menos tempo. Temos que andar em cima dos nossos técnicos e o CIADAP obriga justamente a isso, e foi uma medida que recentemente apareceu de introdução da responsabilização dos nossos técnicos e têm prazos e objetivos a cumprir. Tem que ser dinamizador da economia local, encontrar oportunidades de desenvolvimento e colocar-se ao lado dos investidores para que essas oportunidades de desenvolvimento efetivamente se possam concretizar, e tenha de ser, naturalmente, coordenador da economia local. Portanto, um Presidente da Câmara tem que ter a noção clara daquilo que se passa dentro da sua área de jurisdição. Não é, por vezes, aquilo que acontece, vê uma outra entidade que depende do Estado Central, um IPTM, dos portos, ou VARH, da gestão do litoral, e atua no território como se não houvesse qualquer outra entidade ali, e não passa cavaco a ninguém, não conserta, não discute, não estabelece prioridades, não estabelece estratégias, com o autarca, que é quem, ao fim e ao cabo, depois acaba, quando se der problemas, um determinado nível de intervenção, como muitas vezes acontece, é quem lá tem que ir com a retroescavadora, é quem lá tem que ir com os seus homens fazer a limpeza, ou retirar material, ou o que for. E, portanto, e já é mais outra vez as entidades locais a terem que ser devidamente subcarregadas. Portanto, como referi, que políticas é que hoje temos para as cidades? Temos, desde logo, a política que é termos a capacidade criativa de encontrar outros paradigmas, novos paradigmas de gestão, que desde logo tenham em conta e presente o seguinte: hoje temos que, de uma vez por todas, equilibrar financeiramente as autarquias. Mas é importante que se tenha que referir aqui que, enquanto o Estado pediu
há mais de um ano esta parte, em maio ou junho de 2011, um apoio de resgate à Troika e, portanto, para implementar um conjunto de medidas de ajustamento, para o seu ajustamento económico que tem financiamento, as autarquias até ao momento, e agora felizmente o Governo criou o PAEL, o Programa de Apoio à Economia Local, até ao momento têm-se ajustado sem qualquer tipo de apoio financeiro. Têm de implementar medidas de austeridade também, de restrições financeiras, sem qualquer tipo de financiamento. Ao contrário daquilo que ocorre com o Governo. Eu também hoje já consegui reduzir entre 40% a 50% da minha despesa corrente. Mas há uma despesa, como há pouco foi aqui referido, que é rígida, que nós não podemos. Que é despesas com pessoal e outro tipo e nível de responsabilidades que nós temos que não, é impossível cortar. E esta é a resposta para o equilíbrio financeiro que as autarquias hoje precisam. Por outro lado, as autarquias têm que ter um papel importante na mudança dos paradigmas de gestão financeira, de gestão da cidade e na introdução de um novo paradigma de desenvolvimento. Encontrar novos recursos, encontrar novas fórmulas, aproveitar aquilo que de bom temos, sempre numa base, num tripé de intervenção, a meu ver. Uma lógica territorial, e aqui tem a ver com a qualificação urbanística e com a qualificação ambiental, tem a ver também num quadro naturalmente económico. É preciso haver medidas de contenção financeira, mas é preciso haver também medidas de desenvolvimento económico que podem ser feitas sem custos diretos da autarquia, e aqui a integração nas redes de cidades inteligentes, nas redes de cidades tecnológicas, na promoção de clusters de desenvolvimento importante, atividades náuticas, atividades turísticas, naturalmente, e naturalmente um terceiro ponto que é a lógica da coesão social. Não há política de desenvolvimento que possa ser implementada sem haver, naturalmente, um quadro de políticas que promovam a coesão social. Naturalmente, quando queremos falar e aprofundar estes novos paradigmas de políticas de desenvolvimento, eu acho que as cidades têm que se desenvolver naquilo que genuinamente têm. Quer dizer, não há cidades artificiais como se fazem no Médio Oriente, como se fazem em tantos outros sítios onde há petróleo e gás natural e que não sabem onde é que vamos gastar o dinheiro. Não é? Hoje as cidades têm que se desenvolver naquilo que de bom têm. Cada cidade tem o seu potencial. Cada cidade, cada território tem o seu património, tem os seus ativos, que são chamados ativos territoriais. Fazer um levantamento daquilo que são os seus valores culturais, aquilo que são os seus valores culturais, históricos, naturais, aquilo que são as suas infraestruturas e equipamentos que a diferencia. Por exemplo, Vila Real de Santo António encontrou um instrumento de atenuação da sazonalidade turística do Algarve na área do desporto. Nós recebemos por ano, este ano vamos fechar com 8.000 desportistas que lá fizeram estágios, e já recebemos 30 ou 40 medalhados agora nestes Jogos Olímpicos de Londres. Tivemos lá a seleção inglesa que saiu de lá mesmo para competir e outros atletas de outros países. Mas o que é certo é que nós estamos a prestar esse contributo ao serviço, mas depois aquilo que é o ativo que nos permite emprestar este contributo ao turismo custa-nos 3 a 4 milhões de euros por ano. E nós hoje não temos como financiar esse. Há pouco falava-se nas taxas turísticas, não foi a Albufeira que introduziu, fui eu que estou a iniciar esta discussão. É uma discussão complexa, é uma discussão que não é consensual, muito pouco, mais ou menos, mas o que é certo é que hoje a Câmara Municipal tem um ativo que dá um grande contributo e permite que os hotéis tenham em dezembro, em janeiro, em fevereiro, taxa de ocupação entre os 70% e 80%, não é? À custa de quê? De um déficit municipal que se acumula, que não há forma de financiar aquilo. Não é uma questão de nós estarmos a encontrar taxas por tudo em qualquer coisa, não. Trata-se é de nós encontrarmos modelos de financiamento das nossas próprias infraestruturas. Se os hoteleiros que claramente ganham dinheiro com uma ocupação destas, que é financiada à custa de todos os municípios, naturalmente têm que dar um contributo importante para a sua ocupação e para a sua exploração. Encontrar temas como a arquitetura e o urbanismo, o ambiente urbano, encontrar temas
que potenciem a sua localização geográfica, a paisagem, as praias, o desporto, enfim. Os municípios têm que, de facto, hoje fazer este levantamento daquilo que de bom têm, naquilo que pode ser diferenciador e que possam, em cima destes ativos territoriais, montar uma estratégia de desenvolvimento económico, sustentado e de longo prazo. Tendo em conta que hoje estamos a viver um momento difícil, como referimos, é um momento complexo, mas é um momento, por isso, são nestes momentos que se fazem as grandes mudanças dos países e, portanto, nós temos que ter isso também bem presente e eu acho que não é de que irmos em desânimo. Para terminar, porque imagino que a minha intervenção já tenha ultrapassado o tempo que me foi conferido, dar uma lógica, aqui um desabafo de um autarca. É muito bonito falarmos em políticas de desenvolvimento, é muito bonito dizer que os municípios têm que gastaram demais, e é verdade, não podemos negar isso, com as especificidades que aqui apontei. É muito bonito dizer isso. Quem está a um nível central. Mas, meus caros, quantos projetos é que cada região tem que estão há anos para serem concretizados? Quantos projetos é que existem no Algarve, na região centro, na região norte, na Lisboa, Valtejo, e estão há anos para ser concretizados? Está cá uma pessoa na sala que representa um empreendimento turístico que esteve 18 anos ou 20 anos para ser concretizado, só agora é que foi aprovado. Quantos postos de trabalho é que vai criar? Qual é o investimento que vai proporcionar? E isto é o trabalho que eu hoje, para falarmos seriamente das discussões e para falarmos seriamente de estratégias e de formas de alavancar o desenvolvimento do nosso país, que quem está nos governos, seja que governo for, deixam um bocadinho à realidade. Há uma realidade regional, daí que há pouco se falava na descentralização. E, de facto, é preciso haver descentralização, porque já se provou que os governos não têm capacidade, como é normal, como é legítimo, que o governo são constituídos por pessoas que têm as suas limitações, que não conseguem dar conta daquilo que existe em cada povoação, como é evidente. Portanto, tem que haver uma descentralização para que haja capacidade de decisão a um nível inferior do ponto de vista da escala territorial. Mas quantos projetos é que existem neste país? Eu estou com um projeto na área náutica de um estaleiro que lá se quer criar, de um investimento de 12 milhões de euros, para criar 60 postos de trabalho, e eu estou há 5 anos atrás do Instituto Portuário de Transportes Marítimos, agora parece que já mudou de nome outra vez, para me aprovarem isto. E o país está cheio destas coisas. O país está cheio destas coisas. O Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz terá, eventualmente, também situações destas. O meu colega das Casas das Rainhas, não sei se é o caso, mas terá certamente também, em tantos anos, em 27 anos que está ao exercício está em funções, já lhe passaram, já teve N situações destas, por certo, mas quantas situações destas é que existem no país? No Algarve há imensas. No Algarve há dezenas, para não dizer centenas, de situações destas. Haja o levantamento. O que é que cada região, o que é que cada território pode dar ao país, em termos de postos de trabalho, em termos de geração de riqueza? Isso dá trabalho. Dá trabalho. É preciso descer à realidade. É preciso descer à realidade. Mas se fizesse este exercício e se o publicassem, qual é o volume de postos de trabalho que estão parados em cada administração regional, em cada administração local, condicionada a aprovações do Governo, talvez não fosse necessária tantas políticas de austeridade. Tenho dito. Muito obrigado. Já a palavra ao Sr. Deputado, Dr. José Junqueiro. Muito obrigado. Eu gostaria de cumprimentar o Instituto, a sua direção, o Sr. Presidente, todas e todos os autarcas presentes, o Sr. Presidente da Câmara, e dar boa nota de que é com gosto que estou aqui para vos falar de um tema que não foi escolhido por mim, mas que pediram para eu tratar. Não é novo. Eu falo-vos das políticas de desenvolvimento das cidades médias, muito na ideia daquilo que é o desejo europeu e depois tem que ser filtrado pela nossa realidade e por aquilo que vivemos. E tenho o plano B, que é cingir-me um pouco ao texto para fazer aqui uma economia de tempo.
Mas Portugal não dispõe de muitas cidades médias, como no resto da Europa, o que não nos impede de fazer uma reflexão integradora desta nossa realidade. Porque há princípios cuja materialização é independente do espaço urbano e são fundamentais ao desenvolvimento equilibrado de todas as cidades, seja qual for, portanto, a dimensão do espaço urbano. E esta cidade que vos falo é uma cidade deste século XXI e que tem que responder a muitos desafios que exigem soluções interdisciplinares e que estão muito centrados na realização da pessoa, da circunstância, da sua individualidade, na sociabilidade, na independência que ela quer sempre atingir. Enquanto indivíduo, a cidade tem a obrigação de lhe responder a essa pessoa, às necessidades, por exemplo, às necessidades de educação e de formação, habitação, de apoio à família, saúde e solidariedade social, trabalho e realização própria, mas também de lazer, de conforto, de qualidade ambiental. A cidade deve procurar dar estas respostas. Mas enquanto, digamos, uma comunidade diversa que é, esta cidade é um espaço intergeracional, multifacetado e que deve ter, no fundo, deve ter ritmo urbano, qualidade de vida, assumir a resolução dos problemas coletivos que passam por uma oferta sustentável, viabilidade económica, uma personalidade que a distinga e constitua como única. Estes pressupostos, no seu conjunto, vão tributar-lhe uma marca e potenciam-lhe a atratividade e a competitividade. Uma cidade que é um espaço por excelência de trocas e de interação, se socialmente for bem-sucedida, pressupõe também sustentabilidade e sucesso económicos, desenvolvimento dos seus recursos endógenos, reconhecimento e estímulo das suas virtudes ambientais, históricas e culturais. A solidez da sua economia exige parcerias, complementaridade com territórios afins, contíguos ou não, mas afins, impulsos comerciais e empresariais adequados à criação de emprego e bem-estar. Tudo se aplica a realidades tão distintas como o Concelho de Penedono ou de Vila Real de Santo António ou Caldas da Rainha, qualquer um deles distintos, mas onde estas equações se interceptam. No entanto, o crescimento das cidades deve articular-se com o conceito de desenvolvimento equilibrado, de modo a robustecer o controle sobre as regras da economia e do mercado, evitando, por exemplo, a irracionalidade urbanística e promovendo a regeneração urbana, a revivificação dos seus centros, de modo que exista para e em função das pessoas. Este aspecto da valorização da reabilitação urbana deve merecer uma preocupação acrescida, designadamente por parte dos decisores políticos, pelo impacto na qualidade de vida e no desenvolvimento económico das cidades. Afinal, as cidades são os locais privilegiados para essa vida em sociedade e as cidades médias, a sua dimensão é a mais equilibrada, talvez, e a mais justa para responder a estes anseios. A estas preocupações acresce uma política ambiental correta, promotora de inovação tecnológica, de preservação dos recursos naturais e do equilíbrio dos espaços de fixação das populações, de cidades onde importa explorar as potencialidades verdes que a arquitetura e o urbanismo nos oferece, as energias limpas, o tratamento, reciclagem e a reutilização dos resíduos. Se isto fosse feito, em termos de arquitetura, por exemplo, os centros escolares aqui referidos pelo Sr. Presidente da Câmara das Caldas da Rainha não teriam hoje os problemas dos avacos, porque nós tínhamos conseguido, eventualmente, melhores soluções arquitetónicas. Este desenvolvimento passa por ali, arquitetónicas e urbanísticas. Esta reflexão tem uma grande importância, ou não tivesse a própria Europa reconhecido que a estratégia de Lisboa para os anos 2000-2010 não tivesse alcançado os resultados esperados, nomeadamente nas metas de longo prazo,
relacionadas com a globalização e a sustentação dos recursos naturais e também o envelhecimento da população. Neste sentido, e atendendo ao período de transformação que atravessa, a Europa aposta no seu fortalecimento através de uma atuação coletiva, enquanto União, que a torne mais forte, sobretudo na adversidade, especialmente nestes tempos de crise. Diria aqui que deveria fazer isso, que não é o que está a acontecer, digamos, neste momento. Mas a estratégia 2020 aposta, do Conselho, aposta em 3 pilares de crescimento. Um crescimento inteligente, um crescimento sustentável e também um crescimento inclusivo. O crescimento inteligente pelo desenvolvimento da economia, tendo por base conhecimento e inovação. Sustentável, visando uma economia mais eficiente em matéria de utilização dos recursos naturais, mais ecológica e mais competitiva. E inclusiva, porque tem que ser baseado numa economia com elevados níveis de emprego que propicie a coesão social e territorial. E hoje em dia nós assistimos à desconstrução desta realidade na Europa com os problemas que vemos todos os dias na televisão. Para tal, portanto, para este efeito, o Conselho em 2010 adotou grandes objetivos. Melhorar os níveis educativos, particularmente em reduzir as taxas do abandono escolar precoce e aumentando a percentagem da população que conclui o ensino superior ou equivalente. Por isso, os autarcas, quando estão a fazer os investimentos nos centros educativos, no pré-escolar, quando são parceiros na massificação dos computadores, da internet, estão a contribuir para este objetivo, melhorar os níveis educativos. Elevar para 75% a taxa de emprego das mulheres e dos homens, com idades compreendidas entre os 20 e os 64 anos, com uma maior participação dos jovens, dos trabalhadores mais velhos e menos qualificados, há oportunidades que se encontram, por exemplo, na economia social, até, sobretudo, com maior incidência nos meios do interior, onde as mulheres são objeto de formação e requalificação, não tendo, digamos, oportunidades, e vão trabalhar para essa economia social. É muito significativo em pequenos concelhos do interior ter, por exemplo, 150 pessoas ou 200 pessoas a trabalhar na economia social. Essas pessoas não teriam outra oportunidade se isso não existisse. Melhorar as condições para a investigação, conjugando os setores público e o privado. E cumprir estes objetivos também em matéria de clima e energia, reduzindo as emissões de gases com efeito estufa em 20% relativamente a 1990, aumentando 20% a percentagem das energias renováveis no consumo energético final e também com a subida do objetivo para a redução das emissões, se as condições o permitirem, para 30%. O que nós fazemos disto é centros de biomassa, Plano Nacional de Barragem, parques eólicos, energia solar, portanto, alternativas. E nas cidades, esta grande polémica, que, enfim, que terminou aqui em Lisboa, mas que durou cerca de uma semana, no fundo o que se está a retirar é CO2 do centro da cidade, retirando o trânsito. E esse é o grande objetivo das cidades do futuro, é construí-las para as pessoas. Depois, reduzir em 25% o número de europeus em situação de pobreza e de exclusão social. A Europa não pode ser a Europa dos mercados. A Europa tem que ser a Europa dos seus princípios. Ela foi feita para as pessoas e para a construção da paz. Não foi feita para os mercados. É um erro. Desenganem-se, porque ninguém lá vai com, digamos, a situação atual. E para a prossecução destes pilares e de objetivos, cada Estado-membro deve cumprir as suas políticas. Finalmente, neste contexto, eu queria salientar 6 prioridades territoriais que se constam da Agenda Territorial da União Europeia 2020, adaptada à estratégia europeia muito recentemente. Primeiro, promover um desenvolvimento territorial policêntrico e equilibrado, é o que nós queremos todos, quando falamos em desconcentração. Estimular o desenvolvimento integrado nas cidades, no meio rural e em áreas específicas. Integrar territorialmente regiões funcionais, transfronteiriças e transnacionais. Assegurar competitividade global das regiões baseada em economias locais mais fortes.
melhorar a conectividade territorial para os indivíduos, comunidades e empresas, gerir e interligar os valores ecológicos, paisagísticos e culturais das regiões. Ainda neste âmbito desta estratégia, destacam-se várias iniciativas emblemáticas que a própria Comissão apresentou com vista ao estímulo dos progressos de cada tema numa iniciativa chamada Uma Europa Eficiente em termos de recursos. Como a própria Comissão reconhece, os objetivos só serão alcançados se todos trabalharmos juntos, não só ao nível dos vários Estados-membros, mas também no quadro das autoridades nacionais, regionais e locais, em estreita ligação com os parceiros sociais e representantes da sociedade civil. É aqui que se constrói esta malha do poder local, que é que cose, dá estabilidade e promove o sucesso destas políticas. A não ser assim, não há sucesso possível. De recordar ainda que nas conclusões deste Conselho se salienta a importância da coesão económica, social e territorial e se desenvolvem infraestruturas que contribuam para o êxito desta estratégia. Mas estas infraestruturas devem ser pensadas, elas próprias também, sempre num quadro supramunicipal. E é fundamental que os municípios interpretem bem o papel que têm nesta adaptação dos programas gerais aos programas nacionais e devem, de alguma forma, motivar a sociedade civil, os empresários locais, devem partilhar experiências com o Poder Central e o próprio Poder Central deve, sim, fazer desconcentração e descentralização, mas descentralização acompanhada dos respectivos envelopes financeiros, de menos burocracia e, portanto, com simplificação administrativa. Em síntese, aquilo que é o desejo europeu é agora filtrado pelas nossas realidades, pelas dificuldades que podemos ter em concretizar. Mas já aqui ouvi o suficiente para perceber que há uma mudança na interpretação das coisas e que é esta. O desejo europeu, que está teorizado desta forma, só se materializa com a construção que cada um de nós for capaz de fazer para as pessoas. E as autarquias locais, não vou agora falar do Estado, que deveria ser o Estado em geral, que deveria ser o primeiro exemplo, as autarquias locais devem interpretar isso muito bem. Já desde 2009, que 1/3 das autarquias locais tem uma má situação financeira e metade delas, cerca de 50, estão tecnicamente falidas. Diria que 2/3 das autarquias têm a possibilidade de fazer o seu caminho. E tiveram sempre, todas as autarquias, a mesma lei de finanças locais. O que tiveram foi impulsos de gestão distintos. E se eu estou com o Presidente da Câmara de Ourique e lhe pergunto a explicação de porque é que ele, numa Câmara pequenina, tem lá os seus equipamentos e não tem problemas financeiros, ele responde, o médico, dizendo, porque eu nunca dei passos maiores do que a perna. Se falar no dote de Penedono, que é o primeiro concelho no país que ficou com água e saneamento a 100%, logo a seguir ao 25 de Abril, num curto espaço de tempo, nós sabemos que o Sr. Presidente da Câmara que está ali, digo eu com graça, que nem sequer sabe o que é um banco. Mas podemos ir a Sinfãs ou outras autarquias e perceber, Caldas da Rainha, que aqui esteve a dizer, o endividamento não é nenhum problema desde que a gente o possa pagar. O endividamento existe, é para ser usado para as pessoas, desde que nós o possamos pagar. Há gente que acha que o endividamento das autarquias que é um mal. É um bem, desde que nós o consigamos pagar. É assim que nós podemos construir a nossa casa, ter o nosso automóvel, o nosso eletrodoméstico. O problema é quando as pessoas deram passos maior do que a perna. Devo dizer que nesta matéria as autarquias fizeram um grande esforço e chegaram ao final do ano de 2010, quando chegaram a 2011, estavam com um saldo positivo de 85 milhões de euros, globalmente. O que quer dizer que perceberam bem a mensagem. E de todas as entidades que nós conhecemos no país, aquelas que reduziram mais significativamente as suas despesas, já sabem que foram as autarquias locais, que são campeãs dessa resolução. Portanto, o que é que eu acho? Acho que no meio destas dificuldades, vejo com gosto que, por exemplo, o Presidente da Câmara da minha terra, ou que é Presidente da Associação Nacional de Municípios, anunciou a baixa do IMI. Ouvi aqui já dizer que há autarquias que o vão fazer.
mas autarquias que não o podem fazer, como a Figueira da Foz e tantas outras que eu conheço, e não o podem fazer por situações de conjuntura que herdaram e que não lhes permitem esse desafogo. E o plano que agora está a ser posto à disposição das autarquias pode ter virtudes, mas pode ter inconvenientes definitivos. E os inconvenientes definitivos são estes. Esse plano é bom para saldar as dívidas existentes daquilo que já está feito, mas coloca limitações para o futuro. Não é dinheiro para alavancar o futuro. Portanto, quando nós recorremos a esse auxílio, isso tem um preço. Isso tem um preço. Nós tínhamos os esquemas, e existem hoje, do saneamento financeiro e também do reequilíbrio financeiro, e com isto termino, mas encontramos uma dificuldade. É que as câmaras que foram ao saneamento financeiro, para terem ideia, quiseram ir ao saneamento financeiro no passado, fizeram, mas depois não conseguiram implementar políticas que justificassem esse saneamento financeiro. E quando querem fazer políticas rigorosas, têm incompreensão dos seus municípios. E, portanto, a tentação é escorregar. Pois a general 90% dessas câmaras que foram ao saneamento financeiro já estão no reequilíbrio financeiro e muitas delas estão na falência, estão tecnicamente falidas. E porquê? Porque não houve, de facto, digamos, essa força. Agora, eu não culpo os autarcas, aqui não há só um culpado, é que as pessoas que elegem os autarcas também deveriam ter uma apreciação pela qualidade de gestão de autarcas e não pelo número de obras que fez. É que as pessoas, ao quererem, digamos, criar ondas de obreirismo, e elegem aquele que promete fazer mais obras, mesmo as que não são necessárias, como aqui foi dito, bom, as pessoas são responsáveis. Portanto, acho que na cidade do futuro e no desenvolvimento das cidades médias, ocupa, nós temos um desejo, mas a nossa participação e a nossa gestão é fundamental. Mas somos todos responsáveis. Não são só os que elegemos que devem ser avaliados. Também aqueles que elegem devem avaliar e fazer a interpretação adequada para perceber em que qualidade ou qual foi a qualidade que quiseram dar ao seu voto. Passa a debates, há 2 inscrições, eu pedia que fossem breves e concisos e que se inscrevessem agora os interessados. Nelson Antunes, Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião da Pereira e Dirigente Nacional da Associação Nacional de Freguesias. Eu ouvi o Sr. Deputado Junqueira. Eu gostaria que ele, quando falasse de autarquias devedoras, dissesse que eram municípios e não freguesias. Porque há, nas autarquias, há as regiões, há os municípios e há as freguesias. E como nós sabíamos, também pelas intervenções do Sr. Ex-Secretário com o Presidente da minha associação, em que ele nos transmitia esse número de municípios devedores. E dá-me a impressão que foi isso que levou a Vossa Excelência, quando negociou a Troika, de incluir a diminuição de municípios e de freguesias, quando estas não foram para lá chamadas, quando a Troika, há 3 meses, na última intervenção que esteve em Lisboa, foi visitar a ANAF e nos disse: não fomos nós, a Troika, que pedimos ao governo português, na altura, de que acabassem com as freguesias. Esta era uma situação que eu gostaria que o Sr. Dr. Junqueira me dissesse alguma coisa. E sobre o problema de Lisboa que levantou, faz-me, na realidade, a Avenida Fontes Pereira de Melo funciona bem. O Marquês de Pombal, assim, mas o que foi feito foi, como em algumas casas, de tirar o lixo
de uma carpete e pôr o lixo debaixo de outra carpete. Porque, na realidade, há menos veículos na Avenida da Liberdade, mas a Rua do Telhal e a Rua do Salitre, se lá puserem também o aparelho para medir as partículas, olha que também teriam que ser encerradas. E esse é que é o problema, porque as partículas não saem por causa do chapéu de arvoredo da Avenida da Liberdade. Também seria complicado cortar os ramos. Por conseguinte, foi o que está a acontecer na Avenida da Liberdade, era este. Obrigado por me ter dado esta oportunidade de conversar. Mais uma vez, Carlos Pereira, Presidente da Junta Freguesia de Porão Ferro. Eu vou referir-me ao Sr. Presidente da Câmara de Vila Real de Santo António e entendo perfeitamente os problemas que existem na região do Algarve, dos investimentos que há necessidade de fazer para uma determinada população e depois no verão e nas épocas festivas, portanto, ter uma produção muito coisa maior. É bastante complicado, um investimento muito grande. Ao Dr. José Junqueiro, digo-lhe, deputado, eu tenho a dizer o seguinte, e vou ser um bocado acutilante. O senhor fala aqui em razões históricas, em razões culturais, crescimento das cidades, regeneração urbana, o crescimento, eu penso, e o objetivo policêntrico, eu penso que o tema, que tanto utilizou na parte final da sua intervenção, falou das autarquias locais, não falou sobre as freguesias. Mas tenho a lamentar, e não falou se calhar intencionalmente, mas o senhor é conhecido pelo coveiro das freguesias. O senhor propôs à Troika o livro verde para acabar com quase 50% das freguesias. Portanto, o PSD depois agarrou nesse projeto, que está mais reduzido, mas o senhor é que fez, segundo se sabe, a proposta da liquidação das freguesias. Portanto, ficará para a história como o coveiro das freguesias. Bom, eu agradeço esta oportunidade e agradeço as perguntas e as críticas que foram dirigidas, porque é singular, mas no país, no programa que fizemos na televisão sobre esta matéria, no Prós e Prós, que eu costumo dizer, eu não fui convidado para ir ao programa, tinha todo o gosto. Quando se discutiu o setor empresarial local, também não fui ao programa, eu teria tido todo o gosto, porque eu sou responsável por esse livro verde do setor empresarial local e tinha tido a ocasião de esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, o Sr. Presidente Nelson de Cruz, penso eu, tem toda a razão, porque quando falo em autarquias devedoras, eu estou aqui a reportar-me essencialmente aos municípios e não às freguesias. Mas quando falo em autarquias, considero-as todas globalmente. Em segundo lugar, queria dar uma novidade. Eu não negociei, direto ou indiretamente, com a Troika. E a única vez que estive com a Troika foi por cortesia e para responder a um convite, ou aliás a um desejo da Associação Nacional de Municípios, no qual eu pus, por iniciativa, incluir a ANAFRE. E foi ao mais alto nível falar com a Troika, mas quem falou foram o Presidente e os Vice-Presidentes da ANAFRE, e quem falou pela Associação de Municípios foi o engenheiro Artur Trindade. E em nenhum momento dessa conversa houve qualquer proposta para pôr em cima da mesa a extinção ou menos extinção, nem se falou nisso, mas explicou-se o que eram essas realidades. Portanto, essa é uma primeira questão que eu gostava que ficasse claro. Em segundo lugar, gostava de lhe dizer que não houve nenhum livro verde, nem de outra cor qualquer, nem proposta, nem papel, nem projeto que tivesse sido elaborado antes sobre essa matéria. O livro verde nasceu neste verão, ou aliás no outono do ano passado, tem autor e tem um autor conhecido, portanto não tem rigorosamente nada a ver connosco. Mas deixava aqui uma coisa muito clara. O debate sobre a reorganização começou antes de vir a Troika. E eu combinei com a Associação de Municípios e com a Associação de Freguesias fazer um grande debate nacional sobre essa matéria. A Lei das Finanças Locais, Estatutos dos eleitos locais,
lei eleitoral, por aí fora, uns 10 ou 12 diplomas. E disse, nós não faremos nada enquanto não conhecermos a opinião das pessoas. Fui falar com o Macário Correia ao Algarve e com o reitor da Universidade do Algarve, com o Rui Rigo ao Porto e com o reitor da Universidade do Porto, com o Rival Esteves a Aveiro e o reitor da Universidade de Aveiro, por aí fora, naturalmente com o Presidente da Associação Nacional de Municípios, e fizemos um calendário para um debate nacional cujo primeiro episódio, antes da queda do governo, se fez na Universidade do Minho. Quem é que esteve nesse debate? Presidentes de Câmara que estiveram a fazer a intervenção, os seus vice-presidentes da ANAFRE que estiveram a moderar e a intervir no debate, e eles sabem, chemente, que o que nós fizemos foi iniciar um debate para ouvir. Não tivemos nenhuma proposta para fazer, iríamos fazê-la no fim. Depois, uma outra nota. O poder local antecipou-se ao poder central, porque quem fez uma proposta para esta reforma foi a grande metrópole de Lisboa e foi o nosso Presidente da Câmara da Covilhã, uma metrópole e uma cidade do interior e de montanha. E o Dr. Carlos Pinto, que ele despertou-me tanta curiosidade, portanto eu estou a falar antes da Troika. Despertou-me tanta curiosidade que fui lá, recebeu-me muito bem, explicou, no Salão 9, explicou às pessoas o que era a reforma e a ideia que por acaso eu partilhei, e bem, ele tinha proposto a extensão e consumou a proposta de 4 freguesias na cidade da Covilhã e criou uma freguesia nova. Funcionavam as 4 freguesias no mesmo edifício e ele entendeu que era mais simples e, aliás, toda a gente esteve de acordo em que isso fosse assim. Essa foi a proposta que ele fez. E a nossa questão é dizer, não, estamos aqui uma ocasião para fazer uma pergunta. Será que nós, com os mesmos recursos humanos e materiais, podemos fazer mais e melhor? E fomos ao país perguntar isto. Portanto, nós temos muito orgulho, e eu tenho muito orgulho, em ter lançado esse debate. Agora, não tenho orgulho nenhum em ter decidido coisas nas costas das pessoas, porque nunca decidi nada, nunca se criou um papel, porque as pessoas tinham que fazer isso. E no final dessa proposta, teríamos que fazer uma lei quadro, e a lei quadro é para ser executada pelos autarcas, município a município, sem limite de tempo e de acordo com aquilo que eles entendessem que era a sua realidade. O que acontece é que o Governo, eu tenho agora que falar no Governo só em minha defesa, tem vergonha daquilo que fez e quis atribuir a paternidade a outros. E eu estou disponível, absolutamente disponível, para em qualquer lugar, com qualquer pessoa, dizer aquilo que vos acabo de dizer aqui. Eu tenho muito orgulho em ter iniciado este debate, de mãos dadas com a Associação Nacional de Municípios e com a ANAFRE, em fazer um debate que o país precisa, mas não foi sobre extinção de freguesias. Nem na Troika vem lá falar em autarquias, não vem lá nada a dizer que temos que dizimar freguesias. E o conceito que havia era o conceito do Presidente da Câmara da Covilhã, inteligente, que é a minha opinião. Nós podemos simplificar nos centros das cidades. E as pequenas freguesias, como aliás também disse em Vila Nova de Foscoa, aqui está um bom exemplo porque é que nós não devemos tocar nas pequenas freguesias, porque elas são o último reduto para a coesão social e para a coesão territorial. Isso é muito claro. Tudo o que foi feito a seguir, a discussão e a reforma é necessário fazer-se. Achei que erraram no método, que foi um método de cima para baixo, que não consultaram as pessoas. Mas agora, uma coisa é certa, por favor, não venham a tirar isso cá para trás, porque eu nunca faria isso. E sabe porquê? Porque tenho muitos anos de terreno com os autarcas, com as freguesias, palmilhei muitos quilómetros e nunca decidiria nada das costas dele. E assim foi. Portanto, fui à procura deles, a Associação Nacional de Municípios e a ANAFRE, para fazermos um debate organizado e partilhado por todos nós. Não para decidir nas costas deles, mas para decidir com eles. Foi isso que fizemos. E espero que, nesta oportunidade, que foi a única que tive até hoje, eu pudesse ter esclarecido sobre essa matéria. Tenho disponibilidade, como devo dizer, o Armando Vieira sabe isso perfeitamente. Uma coisa é ele discutir as suas coisas da política, eu dou bem com ele. Uma coisa é ele puxar a brasa à sua sardinha, outra coisa é ele dizer isto que estou a dizer com tanta tranquilidade e com tanta confiança. Eu nunca faria esse livro verde, porque nunca faria nada nas costas dos autarcas. Agradeço.